Olá, tudo bem? Vamos seguir a nossa sequência de estudos do pensamento de unificação. Essa é uma série de aulas facilitadoras que nós estamos fazendo, já temos vários vídeos gravados, todos eles disponíveis no nosso canal. Sempre peço, que você faça lá a sua curtida, deixe o seu comentário, assista aos vídeos, todos eles estão disponíveis, então não se sinta ali restrito ali, pode assistir quantas vezes quiser, são vídeos que a gente tenta trazer ali os conteúdos principais. Eu sempre menciono que a partir do livro Novas Essências do Pensamento de Unificação, eu tenho trazido nessas aulas facilitadoras as ideias principais, os conceitos que vão ajudar. A gente está trabalhando esses conceitos para tentar facilitar, por isso a gente denominou aulas facilitadoras, para que você, ao pegar o livro, possa se sentir mais confortável, entender as terminologias, os conceitos que usam expressões específicas, mas que estão já longamente estudados aqui, que depois, debruçando-se sobre o livro, você vai ficar bem mais confortável. Tenho certeza, posso afirmar aqui com muita certeza e segurança que você vai estar seguro ao estudar o livro a partir dessas aulas facilitadoras. Então o objetivo é esse, Espero que você esteja acompanhando, curtindo. Já temos aí um conteúdo bom, Já são 4 capítulos deste livro que estão aí estudados, disponíveis. Já estudamos o primeiro capítulo completo lá da teoria da imagem original, falando sobre Deus, as suas características e estrutura. Falamos sobre, no capítulo 2 ali, sobre ontologia, uma teoria do ser, falando sobre a replicação de todos esses atributos e características de Deus, o ser original, no universo, em todos os seres criados. E no terceiro capítulo a gente dedicou um capítulo inteiro, aí o livro dedica de fato um capítulo inteiro para o estudo da teoria da natureza humana original, replicando e aplicando também todos os elementos, todas as características, toda a estrutura de Deus, do ser original nos seres humanos. E no último capítulo, finalizamos o estudo de axiologia, uma teoria do valor. Também foram várias aulas onde a gente começa já de uma forma mais detalhada a aplicar tudo que a gente estudou nesses 3 primeiros capítulos fundamentais, e que agora nos demais capítulos a gente vai estar sempre retornando aquelas ideias todas que a gente conceituou, que a gente discutiu, exemplificou aqui nessas aulas facilitadoras, e que certamente você depois pegou o livro e cada uma dessas sessões estudadas você foi lá, fez a sua pesquisa, fez ali a sua análise, seu aprofundamento, Então isso é fundamental. E agora, como eu vou colocar aí na sua tela o livro Novas Essências do Pensamento de Unificação, está lá disponível no site unificacionista.com. A gente está aí disponibilizando na sua tela também agora o QR Code que permite você acessar bem rapidinho ali o site, Então você pode acessar o site, ler o livro online. A gente tem lá uma ferramenta bacana que ajuda você a folhear o livro e tal, mas eu sempre sugiro, faz o download, tem aí com você à mão para você poder acessar a hora que quiser e aonde puder, tá ali no ônibus, tá no metrô, tá no trem, enfim, pega o seu celular, pega o seu notebook, enfim, você fique à vontade para estudar esse conteúdo. Então, essa é a referência, e aí vamos já começar a fazer o posicionamento, a introdução específica dessa aula. Nós já estamos, como eu falei, no 5º capítulo, começamos a tratar sobre teoria da educação, a luz ou a perspectiva, de acordo com a perspectiva do pensamento de unificação. Na aula anterior, fizemos uma longa, ficou longa aquela aulinha, mas enfim, é uma introdução para esse capítulo. Falamos bastante sobre elementos da Bíblia quando falamos do exposição do princípio divino, dando bastante ênfase como premissas para a teoria da educação, do pensamento de unificação, a filosofia que a gente vai apresentar ao longo de todas essas aulas de educação à luz do pensamento de unificação. Mas também reiterei, que estamos usando a Bíblia, ok, Gênesis 28, as 3 grandes bênçãos, estamos usando o livro Exposição do Princípio Divino do Reverendo Dr. Sammy Amun, ok, é um livro focado, direcionado para o público de religiosos, teólogos, enfim, mas eu já reiterei, vou reiterar, que falei isso na aula anterior, vou falar novamente. Não estamos propondo, o pensamento de educação não propõe uma teoria de educação, uma filosofia de educação denominacional ou religiosa, ligada a alguma religião, alguma igreja. Não. Na aula anterior eu tentei ali de uma forma sucinta, então eu não vou me estender aqui para falar sobre isso, mas basicamente essas 3 grandes bênçãos, como está aí na sua tela, são as 3 grandes dimensões da vida humana. O ser humano existe nesse aspecto tridimensional de indivíduo, então ele tem que compreender, entender a sua origem, as suas características, os seus atributos como ser original, e depois conseguir perceber as relações humanas no escopo
humano mesmo, né? A gente até deu bastante ênfase no modelo da família como referencial e paradigma para o desenvolvimento de boas e adequadas relações em todas as demais esferas da vida humana. E no terceiro aspecto, ali, quando a gente fala sobre domínio, a terceira bênção, dominai, o objetivo basicamente é a dimensão onde o ser humano se relaciona com todos os demais seres existentes, né? O aspecto aí do universo como um todo. Então, ali, quando a gente fala sobre teoria da educação à luz do pensamento e unificação, o propósito básico que a gente já referenciou na aula anterior, e eu vou reiterar aqui, porque é a partir daqui que a gente vai começar a desenvolver todas as aulas, né? Não somente essa, mas as que virão aí na sequência para a gente estudar e dedicar-se a esse capítulo Teoria da Educação. Então, o propósito da educação é potencializar os seres humanos a alcançarem a semelhança com a perfeição de Deus, com a natureza de multiplicação de Deus e com a natureza de domínio de Deus, como está aí na sua tela e a gente já referenciou na aula anterior, né? Então, aí, avançando para a próxima tela, também uma tela que a gente já mencionou na aula anterior, na teoria da educação, à luz do pensamento de unificação, o ideal da educação, então, basicamente vai consistir desses três ideais, tomando como referência ali, né, como paradigma. As três grandes bênçãos, crescei, multiplicai e dominai, nós vamos falar sobre perfeição da individualidade, né, o ser humano no aspecto indivíduo, consigo mesmo, entendendo a sua origem, a sua natureza e, por conseguinte, o seu objetivo, o seu propósito de existência. O aspecto perfeição da família, né? Então, o aspecto relacional humano, a gente fala da família porque a gente mencionou alguma coisa, o princípio divino fala longamente sobre isso, mas a família é a escola fundamental, essencial, dentro da qual nós, seres humanos, aprendemos e desenvolvemos, aperfeiçoamos, lapidamos essas relações humanas que depois nós vamos ser demandados em desenvolver, aplicar e funcionar muito bem nas demais esferas da vida humana, né? No trabalho, na escola, na sociedade como um todo, nos diferentes níveis, né? 10 pessoas, em todos os grupos, né, uma comunidade religiosa, uma cidade, uma nação, enfim, né, vai para todos os escopos até o âmbito mundial, né. E aí, por fim, o aspecto perfeição do domínio, que a gente também mencionou, ser ali o uso da criatividade, né. Nós fizemos uma aula inteira lá no primeiro capítulo falando na imagem original, falando sobre Deus, sobre criatividade, também replicamos essa característica, essa natureza de Deus no ser humano, lá também estudando o terceiro capítulo, teoria da natureza humana original. E então, basicamente, é o exercício da criatividade na gestão, né, na administração, no uso de todo o conhecimento científico, tecnológico para a criação de um ambiente pleno de comodidade, de conforto, satisfação, realização para o ser humano, sem prejuízo. Eu lembro que eu enfatizei bastante sobre isso lá na teoria da natureza humana original, porque o ser humano hoje tem bastante criatividade? Tem, mas a gente também se depara com muitos problemas no exercício dessa criatividade. Alguns que eu me lembro que a gente mencionou foi, por exemplo, poluição, desmatamento, fabricação de armas, né? Uma coisa que é uma agressão já no aspecto segundo ali, né? Nas relações humanas ali do multiplicar ou a perfeição da família, enfim, né? Não vou me estender nessa discussão, é só algumas ilustrações para ajudar você aí no entendimento e buscar na sua memória aquilo que a gente já falou. Beleza? Tá bom? Lembrou aí então da aula anterior? Então vamos lá, vamos avançar então, né? Baseado nos ideais baseado nas ideias descritas acima, que tipo de educação é requerida? Então, basicamente, a gente já mencionou alguma coisa na aula anterior, a gente vai se dedicar hoje no primeiro elemento que está aí na sua tela, né, para a perfeição do indivíduo. Uma educação do coração é requerida, então nós precisamos educar o ser humano para se assemelhar ao coração de Deus. Né? Então é fundamental. O que a gente vai falar aqui de forma sucinta, eu vou trazer as ideias principais do livro, como eu sempre menciono, mas a gente já estudou esse tema, coração em Deus, lá no primeiro capítulo, teoria da imagem original. É fundamental você entender isso, perceber o que nós queremos dizer, o que o reverendo Dr. Samuel Moon quer dizer ao falar coração de Deus, o que ele explica dentro do livro Exposição do Princípio Divino, que a gente mencionou na aula anterior como nosso referencial, mas mesmo no pensamento de unificação a gente vai fazer essas mesmas afirmações. Nós precisamos aperfeiçoar o indivíduo, e ser um indivíduo perfeito é ser um indivíduo semelhante a Deus. Qual é a característica fundamental, essencial de Deus? Nós afirmamos
longamente, né? Lá no estudo do primeiro capítulo foram várias aulas, mas enfatizamos bastante que o âmago, o cerne de Deus é o seu coração. Que coração? Um coração de amor, mas um amor verdadeiro, não uma emoção sutil, superficial, temporária, momentânea, não, é uma coisa que tem atributos que eu lembro a gente referenciou lá, como por exemplo, absoluto, único, imutável, eterno, né? Características que normalmente a gente referencia a Deus, mas que na verdade são extrapolação de um âmago, né? Que nós conceituamos, né, como coração. E isso se replica no ser humano. O ser humano tem que desenvolver um coração semelhante ao coração de Deus. Essa é a temática da aula que a gente vai fazer aqui hoje, nessa aulinha facilitadora. Mas a gente já vai deixar aí, né, cena dos próximos capítulos, das próximas aulas, a gente vai tratar o segundo ponto que está aí na sua tela, para a perfeição da família, uma educação da norma requerida, e a gente vai falar especificamente sobre esse assunto numa aula específica, então não vou me delongar aqui. E aí, por fim, né, o terceiro aspecto, fazendo referência à terceira bênção que a gente mencionou lá, para a perfeição do domínio, uma educação do domínio requerida, incluindo educação técnica, educação intelectual e educação física. Ou seja, para que o ser humano exerça sua criatividade de forma plena, é necessário desenvolver o conhecimento, a ciência, a tecnologia. Ok, isso a gente tem desenvolvido? Tem, tá show isso daí, né? Não temos que criticar nada, mas a gente tem se deparado com algumas sequelas do mau uso, porque o nosso coração ali não está muito alinhado, afinado. Eu já fiz até essa referência numa aula anterior aí, se eu não me engano, acho que foi até na teoria da natureza humana original, quando eu brinquei com aquela história da sintonia, né? Que o homem tem o coração com o qual ele foi criado por Deus, mas que o seu coração não está ali ajustado na mesma sintonia, no mesmo dial do coração de Deus. E aí, não só a questão da terceira bênção, aí, o domínio, né, o uso da criatividade, mas também volta ali para a segunda, olha aí na sua tela, né, a questão relacionamentos. Mas vamos falar a verdade, né, o ser humano tem uma série de problemas relacionais aí que é fácil lidar com o ser humano? Não é. Por quê? Aquela sintoniazinha, se a gente tivesse uma conexão aí, uma sintonia com o dial, né, do coração de Deus, certamente todos esses problemas seriam minimizados ou até mesmo eliminados, erradicados da existência humana, né? Mas enfim, são algumas reflexões, divagações que eu estou fazendo aqui, aproveitando para ajudar você, porque é uma aulinha facilitadora, né? Depois você vai pegar o livro, vai ler, vai estudar com mais detalhes, então eu estou aqui só para ajudar você nas reflexões e inclusive fazer essas referências, né? Porque muitos desses conteúdos que a gente está utilizando aqui e o que o livro vai abordar nesse capítulo, na verdade, ele está buscando, né, naquelas sessões e capítulos que a gente estudou nas aulas anteriores, nas sessões anteriores do livro. Show de bola? Beleza? Podemos avançar então? Então vamos falar então agora especificamente sobre o tema dessa aula, né? Então o tema dessa aula específica de hoje é coração, ou seja, uma educação do coração. Quando nós falamos em aperfeiçoar o ser humano, volto a falar, repetir, enfatizar, nós vamos aperfeiçoar esse ser humano? Sim, de que jeito? Ele vai andar numa nuvenzinha que nem o Dragon Ball, né? Não é nada disso não. A gente vai ter domínio sobre os elementos? Não é nada disso não, tá? A perfeição do ser humano, né? Não é nada utópico, transcendental e uma coisa mágica. Não tem nada a ver disso daí, não. A perfeição do ser humano basicamente é isso. É ter um coração que seja semelhante ao coração de Deus. Então, quando a gente fala ali de educação para a perfeição do indivíduo, que é esse item que a gente vai desenvolver hoje, então uma educação que capacita o indivíduo a crescer ao ponto onde ele ou ela, né, se assemelha à perfeição de Deus. Por que Deus é perfeito? Porque ele é mágico, porque ele tem poderes e faz as coisas acontecer e chover para cima e violar leis da gravidade. Não é isso. Esquece isso. Tira esse paradigma. Esse paradigma é equivocado, só confunde a sua cabeça. A perfeição de Deus basicamente é uma perfeição de coração. E por conseguinte, o ser humano, para ser um ser perfeito, também precisa ter um coração semelhante ao de Deus. Por isso, quando falamos em educar o ser humano para a perfeição individual, basicamente a ideia central que você vai anotar aí no seu caderninho é educar um ser humano para a sua perfeição como indivíduo, é educá-lo no coração, ou fazer uma educação do coração. Ok? Beleza?
Então, assemelhar-se à perfeição de Deus é assemelhar-se com a unidade de Sun-San e Hyun-San, né? Já falamos sobre isso longamente lá no primeiro capítulo e também na teoria da imagem original, na teoria da imagem original no primeiro capítulo e também na teoria da natureza humana original no terceiro capítulo, né? Então, o que os seres humanos se refere ao estado no qual a mente espiritual e a mente física de uma pessoa, como sujeito e objeto, vão estar engajados em ação da RCB, centrando nesse coração e estão completamente unidos, ok? Coração, qual coração? Coração de amor verdadeiro. O que é amor verdadeiro? É amor que vive para o benefício dos outros. Ok? É maçante? Você acha que eu repito muito isso? Mas é um conceito. Eu não posso deixar de reiterar uma coisa que você precisa sedimentar. Né? Essa é a ideia, é a premissa em cima da qual nós vamos trabalhar. Que tipo de ser humano eu preciso educar nesse primeiro aspecto dentro da filosofia da educação, do pensamento de unificação? É um ser humano que possa amar como Deus ama. Né? Portanto, a fim de que a mente espiritual e a mente física se tornem unidas, o coração deve estar no centro dessa ação da receber, né? Entre esses elementos, mente física e mente espiritual. A gente falou alguma coisa sobre isso na teoria da imagem, na teoria da imagem original? Não. Teoria da imagem original nós estamos falando sobre Deus. Na teoria da natureza humana original, onde nós falamos do ser humano e dessa estrutura de mente física e mente espiritual, né? Beleza? Então, a fim de que o coração se torne o centro da mente espiritual e da mente física humana, é necessário que os seres humanos experimentem o coração de Deus e estejam unidos com ele. Né? Nossa, então é simples, né? Facinho? Fácil, muito fácil. Aí, ó, uma frase, né? Se você quiser até anotar aí no seu caderninho um conceito bacana. Quer que eu repita? Eu repito, olha lá. É necessário, então, que os seres humanos experimentem o coração de Deus e estejam unidos com ele. Assim, uma educação do coração se refere à educação através da qual o coração de uma pessoa se torna unido com o coração de Deus, e deste modo uma educação do coração acaba por ser uma educação para a perfeição do indivíduo. Simples assim. Está resolvido o seu problema? Está resolvido, né? Então, o que eu posso continuar dizendo aqui? Basicamente, eu posso dizer o seguinte: uma educação do coração, então, se refere à educação necessária para nutrir os filhos de modo que se tornem pessoas que amam todas as pessoas e também amam todas as coisas, da mesma forma que Deus ama, seja as pessoas, sejam as coisas. A fim de que os filhos se tornem tais pessoas, que filhos? Eu, você, cada um de nós seres humanos, todos os seres humanos, todos os 7 bilhões de seres humanos sobre a face da Terra precisam serem educados para amar como Deus ama, seja amando as coisas, seja amando as pessoas. Então é necessário orientá-los a experimentarem o coração de Deus. Olha que show, facinho, né? Simples, né? Experimenta o coração de Deus. A questão é, qual é a pergunta que vem aqui? Vou botar aí para você. Como os filhos experimentam o coração de Deus? Você tem ideia do que seja, ou como é, o que sente, como funciona o coração de Deus? O primeiro passo é que esses seres humanos tenham um claro entendimento do coração de Deus. Como? Como? Você entende o coração de Deus? Como é o coração de Deus? Você já tentou personificar ou personalizar as emoções de Deus? Por exemplo, vamos pensar assim: quando Deus vê uma guerra, nossa, mas aí é muito trágico, né? Certamente, né? Você vai dizer, não, aí é simples. Não, mas Deus deve ficar muito chateado, triste, né? Quanto? Vamos tentar botar aí, vamos dimensionar, vamos criar números, vamos colocar em quilos, em megatons, como você quer, que unidade você quer usar para mensurar as emoções do coração de Deus, né? E aí, quanto? Não, mas então vamos fazer uma situação mais corriqueira. Não, mas de repente você tratou mal um animal, um cachorro, um gato. Mas como Deus sente? E quanto ele sente? Mas eu me sinto indignado, eu me sinto revoltado, eu vejo uma decepção muito grande quando, por exemplo, vejo guerras, as pessoas brigando, discutindo no trânsito, se agredindo, os casais brigando. Enfim, você tem as suas emoções. Quanto isso afeta sua vida, sua forma de ver as coisas, a sua forma de ver e reagir diante dessas situações? A pergunta é, Deus também é afetado por isso? Como é o coração de Deus? Você já parou para pensar? Quantas vezes você já sentou e pensou e tentou
né, nesse ajuste do dial ali, que eu sempre brinco, né, ajustando a sintonia do seu coração com o coração de Deus, como você poderia dimensionar o coração de Deus em relação a situações corriqueiras do nosso dia a dia? Você liga a televisão e vê uma notícia, seja ela qual for, uma tragédia muito grande, um acidente simples, um incidente. Como você sente? A pergunta é, como Deus sente? E nós sentimos na mesma intensidade que Deus sente? Porque ali a gente mencionou, né, que o ser humano ele precisa ser educado para amar todas as pessoas e todas as coisas da forma como Deus ama. Todas as pessoas e todas as coisas. Como Deus ama todas as pessoas? Será que ele distingue as pessoas? Ah, não, mas essa raça eu prefiro em detrimento daquela. Ah, esse nível cultural é melhor do que aquele outro lá. Então eu não posso amar igual. Será que, né, é assim que funciona? É uma reflexão, né? Vou dar a resposta? Vamos pensar juntos, né? O objetivo é aqui. Vamos pensar um pouco sobre cada um desses aspectos, né? Então, né, em relação às coisas também, né? Ah, não, de repente eu gosto de determinado alimento, eu prefiro esse em detrimento daquele, né? Mas Deus criou todos os elementos, Deus criou todas as coisas. Como ele sente em relação às coisas? Como ele ama todas as coisas que ele criou? Como ele ama as pessoas que ele criou? Nós somos 7 bilhões de pessoas, das mais diferentes formas, tamanhos, cores, idiomas e formas corporais, e, enfim, né? Todas as distinções que nos dão individualidade, né? Enfatizamos bastante isso lá no estudo da teoria da natureza humana original, né? Não viu essa aula? Assiste lá. Viu? Não lembra? Assiste de novo então, tá bom? Fica à vontade. Então, pensou? Estamos aqui fazendo algumas reflexões. Vou me estender muito aqui? Não, o livro faz essas reflexões e eu peço e reitero novamente. Depois pega o livro, se debruce sobre esse aspecto, porque exatamente aí eu vou avançar para a gente pensar um pouco aí sobre as formas de expressão do coração de Deus. Não vou esgotar esse assunto, vou trazer algumas ideias aqui e depois você pega o livro e aí também já aproveito e vou abrir um parênteses e vou sugerir, além de ler o livro Novas Essências do Pensamento de Unificação que nós estamos estudando, esse 5º capítulo, Teoria da Educação, eu sugiro que você leia o livro Exposição do Princípio Divino. O primeiro capítulo é fundamental, mas nesse caso específico eu gostaria de sugerir que você lesse também o 2º capítulo quando fala sobre a queda humana, né? A explicação que o reverendo Dr. Sam Amun faz sobre os problemas lá que na Bíblia usa-se bastante símbolos, né? Parábolas, simbologias, seres míticos às vezes, né? Algumas historinhas que parecem historinha da carochinha, né? Mas que tem todo um conceito, tem toda uma explicação que é impactante quando a gente replica e aplica na nossa vida cotidiana humana, principalmente agora, né, na nossa vida cotidiana atual. Então, basicamente, quando a gente fala sobre essas formas de expressão do coração de Deus, o coração de Deus tem se expressado de 3 formas durante o processo de criação e a providência de restauração que o princípio divino aborda também lá, tá bom? Então, essas 3 formas do coração de Deus são basicamente o seguinte: o seu coração de esperança, seu coração de tristeza e o seu coração de dor. Então, quando a gente fala sobre isso, não vou me estender muito aqui, mas assim, é como eu mencionei, né? Por exemplo, vamos pensar, a gente falou bastante lá quando estudamos na teoria da imagem original, estudamos, por exemplo, Logos. A gente falou sobre Deus criando, falamos também na criatividade bastante sobre Deus criando e o impulso do coração em amar e depois esperando ali de cada ser criado sentir alegria, né, por ver as suas próprias características manifestas e replicadas nos seres criados. Então, é lógico, né, que essa esperança, a gente pode aí fazer uma analogia humanizando isso, quando, por exemplo, um casal decide ter filho, né? Então, existe ali toda uma expectativa, né? Aquele processo que fica ali, né, aguardando todo o processo de fazer o quarto, vai ser menino, vai ser menina, que nome, como é que vai ser mais parecido comigo, vai ser mais parecido com a mãe, e, enfim, né? Existe uma expectativa e a gente extrapola bastante, né? Eu penso que para quem é pai, para quem é mãe, sabe o que eu estou falando, né? De repente você está já ainda no processo de gestação, mas você já está pensando em carreira profissional, em sucesso na vida e tal, né? Enfim, será que Deus pensou assim? Como era o coração, esse coração de esperança de Deus
durante a criação, quando ele estava lá fazendo as suas prototipagens, o seu planejamento, né, usando aqueles aspectos lá para fazer a criatividade. Lembra que a gente falou? Intelecto, emoção e vontade, ideias, conceitos, leis e princípios, fazendo protótipos, né, o logos, e depois, né, a criatividade, fazendo todos os diferentes, quase infinitos seres nas suas diferentes formas, né? Enfim. A esperança, que nós estamos mencionando aqui de uma forma bastante sucinta, o livro vai abordar e depois eu sugiro leia lá, tá bom? Mas é esse aspecto. Então, quando você fala, por exemplo, mas certamente Deus teve no seu coração as mais belas esperanças, os mais maravilhosos planos para os seus filhos, né, e para todos os seres da criação, sendo que a gente sempre diz que Deus é misericórdia, é amor, é bondade, é perfeição. Então, é lógico, ele deve ter... a gente naturalmente, né, quase que de forma racional puramente, a gente vai responder, não, deve ser, eram maravilhosas as expectativas e esperanças que Deus acalentou em seu coração lá no processo da criação, tranquilo. Mas depois vem um probleminha, né? A gente sabe que o ser humano hoje não é essa maravilha toda, né? Não é esse, né? Enfim, a gente sabe que tem problemas relacionais. A gente falou alguma coisa quando falamos da criatividade humana, lá na teoria da natureza humana original, que nós causamos problemas ao meio ambiente, mas não só aos outros seres do universo, mas entre nós seres humanos, nós causamos problemas. Através das nossas palavras e atitudes, nós magoamos, ofendemos, agredimos e muitas vezes, né, causamos profundas cicatrizes nas outras pessoas. Tudo isso é confortável? É original? Deus nos criou para que nós fôssemos dessa forma? Ou isso é resultado de algum problema que aconteceu? Ok, vamos discutir isso aqui agora? Não, estou sugerindo ler o livro Exposição do Princípio Divino. Mas é claro que, se houve um problema, qual é a ação que um pai vai ter? Vamos humanizar isso novamente? De repente você vê que o seu filho ou a sua filha está tendo algum comportamento não muito adequado, né? Não está se dedicando aos estudos, está tirando baixas notas na escola, enfim. Qual é a sua ação? Você vai continuar só esperançoso ou vai mudar alguma coisa? Você vai fazer alguma ação e essa ação vai ser para quê? Porque você quer evitar que ele sofra, porque se você sabe quem é pai e é mãe que está aí assistindo, você vai concordar comigo. Quando um pai e uma mãe vê um filho sofrendo, esse sofrimento é multiplicado infinitas vezes no coração do próprio pai, no coração da própria mãe, não é verdade? Porque a tristeza e o sofrimento causado ao coração de um pai por um erro, por uma ação, por uma situação, né, de mau comportamento, enfim, né, tantas coisas que a gente poderia usar aqui para exemplificar, e você mesmo na sua reflexão aí também pode fazer isso, né? Não vou me estender muito aqui para a gente não tornar cansativa essa aula. Mas o objetivo quando eu faço essa humanização aí dessas emoções, para, por analogia, você tentar perceber, eu estou tentando fazer você perceber que Deus também pode sofrer, que Deus, e talvez teologicamente isso não soe muito bem, né, aos ouvidos de algumas pessoas que acham que Deus é perfeito, maravilhoso, está lá só usufruindo do bem bom, e nós seres humanos sofrendo aqui, né, mas um pai cuida, um pai se preocupa, ele vai sofrer, ele vai se dedicar, ele vai perder horas de sono, tentando corrigir, orientar, reposicionar e etc. Quantas palavras eu poderia usar aqui para exemplificar que Deus também é assim, que Deus também se deparou com situações em que, ao olhar especificamente para o comportamento humano, ele tem experimentado tristeza e dor. Desse jeito. É polêmico? É polêmico. Algumas pessoas vão se sentir desconfortáveis ao ouvir isso? Vão. Então vamos falar um pouco mais detalhadamente sobre isso. Vou trazer algumas partes do livro aqui para você ver a que ponto o pensamento de unificação aborda isso, tá? O coração de Deus, então, de esperança, é o coração que Deus experimentou durante o tempo da criação. Ele se refere aos alegres sentimentos de Deus cheios de expectativa e esperança, antes de gerar o Adão e Eva, os seus primeiros e mais amados filhos, a quem ele poderia devotar o seu amor ilimitado. Quando seu coração de esperança estivesse finalmente cumprido, Deus seria preenchido com indescritível e ilimitada alegria, né? Uma ilimitada alegria. Ele não queria do ser humano uma alegria medidas em quilos, megatons, ou enfim, qualquer outra unidade de medida que você possa pensar aí na sua cabeça.
a unidade para Deus em relação a essa expectativa é ilimitada, indescritível, infinita, né? E aí vai, né? Tudo nessa casa aí de infinitos, né? São os elementos ou as unidades que a gente vai usar para mensurar o que Deus espera. Então, na realidade, o coração de Deus foi preenchido com indescritível e ilimitada alegria no momento quando Adão e Eva de fato nasceram. Por quê? É assim, né? É assim com o ser humano. Quando nasce o filho ou a filha de um ser humano, de um casal que planejou esse nascimento, o mero nascimento já é por si só muita alegria, festividade e todo mundo vem ali para fazer as suas congratulações, parabéns, sucesso, que Deus abençoe, cuide, que você seja muito feliz, papapá. Não é assim? Né? Em relação a Deus, obviamente, é assim também, foi assim também, né, em relação aos seres humanos. E de acordo com a física moderna, o universo começou a ser formado cerca de 15 bilhões de anos atrás, né? É outro número também astronômico aí. Também é um número, não é exato, né? É o que a gente tem aí por estimativa, né? Estatisticamente calculando aí, né? Então, a partir da perspectiva do pensamento de unificação, Deus começou a criar o universo naquele momento. Para qual propósito foi feito tudo que foi feito? Tudo era para o benefício, para o objetivo, para o propósito de atender, satisfazer Adão e Eva, ou seja, o ser humano, os seus filhos. Na esperança de ver o momento quando seus filhos nasceriam, Deus passou muito tempo na criação do universo, a despeito do caráter exaustivo, do esforço necessário, certamente, para fazer esse total investimento. Entretanto, Deus, sendo preenchido com esperança, ele não sentiu, né, de forma pesarosa, reclamando, estou cansado, estou exausto, não dá, vou dar um tempo, pegar umas férias e depois a gente volta para esse trabalho. Não, ele continuou, né, porque ele tinha um motivo, motivação. Então ele não sentiu, não pesou, não foi exaustivo esse processo de criar o universo como tão longo, árduo, apesar de sua extensão e dificuldade que a gente mensura aí na casa dos 15 bilhões de anos, né? E aí, falando um pouquinho sobre o coração de tristeza ainda, né? Então, o coração de Deus de tristeza se refere ao coração no momento quando Adão e Eva caíram, longe da realidade de Deus, dentro do coração, saíram dentro desse escopo do coração, de estarem sob a proteção e o amor de Deus e os cuidados dele, né? E assim, isso a gente pode colocar aí, como eu fiz aí de forma análoga, ao coração de luto dos pais que perdem os seus filhos, né? Nos primeiros tempos da Igreja de Unificação, quando o reverendo Moon falava sobre o coração de Deus, ele sempre chorava amargamente falando sobre a queda de Adão e Eva. Então, essa questão de sintonizar no coração de Deus é importante a gente perceber que a gente não chora, a gente não lamenta, a gente não fica triste porque eu estou sofrendo. Né? Um filho de Deus que tem sintonia com o coração e o daio do coração de Deus aí, ele vai chorar porque Deus está triste. Porque o filho, ele é zeloso pelo coração do pai. Então, ao ver um pai triste, o filho vai se entristecer também, né? E um filho leal, um filho de devoção, ele vai fazer tudo que está ao seu alcance para aliviar esse coração pesaroso do pai e tentar botar de volta no semblante do seu pai um sorriso, um motivo de dar a ele alegria e felicidade. Assim ou pelo menos assim deveria ser um ser humano de natureza humana original. E especificamente, mais enfaticamente, nas nossas relações com Deus. Mas nós não somos educados, não temos um padrão de educação, de caráter, que nos permita ter essa percepção e essa sensibilidade em relação à tristeza e à dor de Deus. Né? Então, através aí dessa educação do coração, como eu estou colocando em nossa tela, um pedacinho que eu estou trazendo do pensamento de unificação, os filhos devem passar a entender os 3 tipos de coração de Deus como descritos, né? E eu não descrevi tudo que está no livro, eu estou trazendo aí algumas exemplificações e analogias para ajudar você, ao se debruçar sobre esse conteúdo, entender sobre o que nós estamos falando quando propomos educar o ser humano para a sua perfeição individual no que diz respeito à educação do coração. Não é simplesmente para que o ser humano, única e exclusivamente por si só, de forma egoísta e autônoma, seja feliz, mas que ele consiga entender que um coração original de um ser humano, de natureza humana original, semelhante a Deus, ele se preocupa
até mesmo mais com alegria e felicidade dos outros do que a sua própria. Então, viver para o benefício dos outros significa doar-se, sacrificar-se para o bem do outro. É lógico que a gente tem que perceber a seguinte regra: quanto mais o todo vai bem, os indivíduos que compõem esse conjunto vão estar bem, obviamente. Não adianta você ter um conjunto de indivíduos que muitas vezes, alguns poucos indivíduos desse grupo estão bem, sendo que muitas vezes a maioria não vai bem. Então, como é que esses poucos podem estar bem, podem estar felizes? Né? Eu até faria a seguinte analogia, né? Dizendo que esses poucos passam a ser bobos alegres, né? Que são aquelas pessoas que estão rindo sem motivo, sabe? Não é um bobo alegre. Né? Por quê? A partir do momento que a gente adquire essa premissa do conjunto, que o conjunto tem que estar bem para que o indivíduo esteja bem, né? O ajuste ali, o daio do coração com o coração de Deus, né? A sintonia que eu sempre brinco, passa a se tornar mais ajustada. Né? Pega um exemplo clássico, a família. Não adianta você ter um indivíduo saudável e os demais elementos da família estão doentes, por exemplo, ou estão passando fome, por exemplo, e o único está bem alimentado. É lógico que a gente tem que pensar que se o todo está sendo cuidado, os indivíduos que compõem esse grupo estão sendo cuidados também. Então percebe que a lógica é invertida, né? A gente sacrifica o todo para o benefício do indivíduo, enquanto que, na verdade, a lógica tem que ser o contrário. Se eu protejo o todo, cada um dos indivíduos que estão ali cobertos por esse guarda-chuva do grupo maior vão estar sendo beneficiados, protegidos, sendo felizes, enfim, né? A gente poderia estender muito essa discussão. É só uma analogia aqui para ajudar você, tentando ilustrar esse conceito que ele está trazendo aí para a gente, né? Então vamos lá, né? Portanto, é apresentado um entendimento do coração de Deus como foi durante os cursos da família de Adão, da família de Noé, da família de Abraão, como também no curso de Moisés e no curso de Jesus. Então, quando você pega para estudar cronologicamente a história bíblica, por exemplo, né, de todos esses personagens que estariam trabalhando, atuando aí para desenvolver o que o princípio divino fala sobre restauração, e as religiões, principalmente as religiões cristãs, falam sobre salvação. Na verdade, o entorno dessas histórias, todas elas com as suas peculiaridades, mas todas elas trabalham com um foco único: desenvolver um trabalho conduzido por Deus para trazer o ser humano ao seu estado natural, a sua natureza humana original, o seu estado original. Tem sido fácil? Está funcionando tudo perfeitinho? Quando você lê as histórias na Bíblia, você acha que as histórias, todas elas foram sempre bem sucedidas, nunca teve erros, falhas, omissões, perseguições, críticas, enfim, né? Estou fazendo algumas ilustrações, não vou me estender nesse tema aqui, é só para você entender que essa discussão aí de entender o coração de Deus, principalmente nesses três aspectos, esperança, tristeza e dor, passa exatamente por isso, por entender que nós vivemos num momento onde o ser humano não está no seu estado original, ele precisa se ajustar, ele precisa ser reposicionado. Precisamos educar o ser humano para ser um indivíduo perfeito. Como? Educando-o para o coração. Que coração? Um coração de amor verdadeiro. Qual é o coração de Deus? É um coração que vive para o benefício dos outros. Por quê? A partir do momento que o todo vai bem, cada um dos indivíduos desse grupo vai bem. Percebe? Está conseguindo pegar as lógicas, as premissas, os conceitos, as ideias? Eu estou trazendo as ideias principais, então, por favor, depois se debruce sobre o livro, tá bom? Mas é nesse sentido que a educação do coração vai trabalhar, buscando formar indivíduos que são entendedores da sua origem, que todos eles são semelhantes a um ser original e que todos são semelhantes a esse ser original. Então, quando a gente entrar no aspecto aí de normas de relacionamento com seres humanos, que é assunto para a próxima aula, a gente vai se sentir mais confortável, porque nós já vamos partir da premissa de que cada um desses indivíduos, quando a gente começar a colocar eles em relacionamento lá, né, multiplicar a educação da norma, o aperfeiçoamento da família, como a gente falou ali no início, né, fazendo cena da próxima aula, mas a gente vai perceber que esses indivíduos estão aptos, qualificados, treinados, né, desenvolvidos, aperfeiçoados
para depois se engajar em relacionamentos equilibrados, relacionamentos equânimes, relacionamentos de posições bem definidas que permitam dar e receber harmonioso, aquele dar e receber que é redondo, né, suave. Lembra que a gente falou sobre isso lá no primeiro capítulo? Né? São só cenas dos próximos capítulos, porque isso a gente vai estudar na próxima aula. Mas é fundamental você entender que educar o ser humano para o coração, entendendo que ele está dentro de um contexto maior, que eu sou filho de Deus e preciso ter uma conexão com esse ser original. Estar muito intimamente relacionado, ajustado, alinhado, sintonizado com esse ser original. Por quê? Sem esse aspecto, sem essa característica, os outros passos vão ter problema. Quando a gente entrar nos aspectos de relacionamento humano, quando a gente for falar, por exemplo, também na terceira bênção, ali a educação do domínio, né, o dominai, né, o uso da criatividade, né, no desenvolvimento de todos os elementos de ciência, tecnologia, conforto, etc. Se o ser humano não está individualmente, seja homem, seja mulher, individualmente conectado, sintonizado com o ser original, no aspecto coração, problemas são uma consequência sine qua non, é natural, é quase que, entre aspas, natural que o ser humano vá mal nas relações, sejam elas com os seres humanos, sejam elas com os demais seres da criação. Beleza? Percebe? A ênfase talvez não seja suficiente, né? Por isso eu estou reiterando, depois leia o livro, tá? Mas eu estou tentando deixar bem enfático a importância dessa educação do coração, fazer com que o ser humano seja um ser humano de caráter. Caráter! Porque se ele não tem caráter, se ele não tem esse aspecto, caráter que eu estou dizendo aqui, essa perfeição individual, essa conexão de coração entre o ser humano e Deus. Então, quando a gente fala sobre isso, é um ser humano que ele é incorruptível em qualquer aspecto, no aspecto moral, material, né? Enfim, qualquer assédio que você possa fazer sobre esse ser humano será infrutífero, porque ele é um ser de caráter aperfeiçoado, um ser conectado, alinhado, ajustado ao coração de Deus. Espero ter conseguido tornar clara essa ideia para você, porque, né, o tempo que eu estou dedicando a essa aula é um tempo reduzido em relação à importância do entendimento do que a gente tem que propor na filosofia da educação, nesse primeiro aspecto, no aperfeiçoamento dessa dimensão individual do ser humano, fazendo essa analogia, essa comparação, usando como paradigma ali a primeira bênção que a gente citou na aula anterior. Beleza? Ficou claro? Espero que tenha ficado. Tá bom? Então vamos lá. Através de uma educação do coração, mestres e pais devem apresentar o coração de Deus para os filhos. Além disso, para falar a eles sobre o coração de Deus, eles podem ensiná-los através da televisão, do rádio, filmes, vídeos, novelas, jogos, pinturas e vários outros meios de comunicação. Essa é uma referência que eu trago do próprio reverendo Dr. Samuel Moon sobre a importância da educação e como a gente deveria estar usando, como ele menciona aí todos esses elementos aí, nessas mídias que estão ali dentro do aspecto ciência da educação, mas esses e tantos outros, né, porque nossas ferramentas continuam evoluindo e a ciência da educação está indo muito bem, né, então a gente tem várias ferramentas com as quais a gente pode trabalhar, e a educação já vem trabalhando, mas aqui tem um ponto que é muito claro e notório, o gap, o buraco, a lacuna que está aí premente hoje na filosofia da educação, as críticas que a gente fez na aula anterior com relação a essa deficiência, essa fragilidade da filosofia da educação atual e todos os problemas que advêm por conta dessa fragilidade. Basicamente, essa fragilidade existe porque nós não estamos fazendo isso. Educar as pessoas para terem caráter. Esse é o primeiro ponto, e isso começa em casa. Papai e mamãe começam a fazer isso em casa. E a escola e todos os demais elementos devem contribuir nos diferentes escopos da educação, devem contribuir para sedimentar, para fortalecer, para ficar cada mais sólida essa concepção, essa ideia de caráter, de perfeição do indivíduo através do coração. Beleza? Então, aí vamos falar um pouquinho agora sobre a educação do coração através da prática. Então, é necessário não apenas ensinar o coração de Deus de forma teórica, através de palavras.
né? O que eu estou fazendo aqui, falando e tentando, né, de uma forma eloquente aqui, convencer e enfatizar, e certamente não vai ser suficiente, por isso eu reitero, depois leia o livro, por favor, tá? Mas, enfim, não adianta também ficar só na teoria. Ah, não, olha o coração de Deus, como eu mencionei aqui sucintamente nessa aula, e o livro fala também. Mas, especialmente, nós precisamos manifestar esse coração diretamente através da prática do amor. Para fazer isso, os pais devem primeiramente amar de forma séria os seus filhos na família. Então não adianta falar e não fazer, né? Tem muita gente que faz isso, né? A gente vive num mundo onde, né, tem até algumas expressões, né, que diz assim, né, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Não, a mais poderosa, a mais contundente forma de educação no que diz respeito à formação do caráter, a perfeição do indivíduo, a perfeição do coração, essa educação do coração é a ação, ok? Palavra é bonita e você pode usar muitas, né? A Bíblia está lá, a gente até referenciou aqui algumas histórias da Bíblia. Na aula anterior eu fiz referência, por exemplo, à Exposição do Princípio Divino, né? O livro teológico do reverendo Dr. Sammy Amun, mas a prática é contundente no que diz respeito à educação do coração. É a forma mais efetiva e contundente, impactante para você realmente afetar e transformar e mudar e permitir que os filhos, as crianças se tornem esses indivíduos que vão desenvolver toda a potencialidade contida dentro deles. Essa potencialidade de coração, essa capacidade de amar como Deus ama. Sejam todas as pessoas, sejam todas as coisas. Enquanto os pais criam seus filhos fornecendo a eles alimentação, vestuário, abrigo, propriedade e assim por diante, ainda de forma mais importante, os pais devem sempre amar os seus filhos com um coração caloroso e sincero. Este é o amor verdadeiro dos pais para seus filhos. Se os pais consistentemente concedem essa qualidade de amor para os filhos naturalmente passarão a respeitar sinceramente seus pais e praticar piedade filial, né? Piedade filial é bastante interessante, é um conceito religioso, né? E ele é bastante difundido no confucionismo, mas que também, dentro do cristianismo, ele também é bastante valorizado, né? Não só dentro do cristianismo, o judaísmo antecedendo, né, o cristianismo também valorizava muito isso, né? Por isso que um dos mandamentos lá, né, das tábuas de Moisés fala sobre essa relação lá, depois de amar a Deus sobre todas as coisas, você também deve amar e respeitar os seus pais, né? É lógico que nós estamos falando que tipo de pais? Pais que realizaram adequadamente de forma individual, seja o homem, seja a mulher, a perfeição individual do seu coração, para depois se engajarem no relacionamento homem-mulher, já é a segunda bênção e isso é tema para a próxima aula, né? Então, se os pais, então, consistentemente concedem essa qualidade de amor, os filhos naturalmente vão respeitá-los, né? Além disso, os filhos, entre eles mesmos, passarão a se amar, né? Então, isso vai começar a se expandir e se replicar nas relações, né? Essa relação que primeiro a gente desenvolve verticalmente na relação de filhos em relação aos nossos pais, depois a gente começa a expandir isso nas relações com os irmãos, com os primos, aí vai para a escola, com os colegas, aí vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai trabalhar, enfim, né? Vamos expandindo isso para os diferentes infinitos escopos da vida humana. Infinitos não, mas, né, inúmeros escopos da vida social humana. Então isso é porque o coração de Deus é transmitido através da prática dos pais de amor, né, mas amor verdadeiro, né, e esse amor verdadeiro já começa nessa relação com os próprios filhos. Então essa mesma prática tem que depois ser aplicada e replicada também na escola. Os mestres devem expressar o amor verdadeiro de Deus através de suas palavras e também através de suas ações. Através de suas ações. Então nós precisamos que mestres também sejam bons pais, que eles também sejam indivíduos de caráter aperfeiçoado, de coração, que têm capacidade de viver para o benefício dos outros, para que o discurso não vire simplesmente um discurso teórico, mas que ele seja uma exemplificação prática, exemplar, e que as crianças, que os alunos, que os jovens, enfim, todos que estão dentro do sistema educacional, né, no corpo discente, eles possam assimilar, aprender,
não só de forma teórica, através de palavras e livros, mas principalmente através da observação da vivência cotidiana dos seus mestres. Então, a gente está elevando de meros professores, como a gente mencionou na aula anterior, comercializando ali educação e informações, para a posição de mestres, e esses alunos se elevam para quase uma posição de discípulos, né? Onde você está sendo educado num contexto mais amplo, mais pleno, mais completo, né? Então, é desnecessário dizer que os mestres deveriam ensinar de forma competente e sincera cada assunto para os seus alunos, para os seus estudantes. Então, o amor de Deus deve ser transmitido através das palavras. Show de bola, bacana, né? E todos esses outros elementos de mídia que a gente mencionou aí numa citação do reverendo Dr. Samia Moon. Mas, né, a ciência da educação nos dá uma série de ferramentas, mas principalmente através de ações diárias, ações cotidianas dos seus mestres. Essa é uma educação de coração através da prática que passa do simples escopo da família e agora se estende para o aspecto educacional mesmo, né? Então, apesar de você mandar o seu filho, a sua filha para a escola para receber uma educação formal, e aí vai começar a entrar elementos de norma, de técnica, educação física, tecnologia, ciência, enfim. Mas ainda o processo de desenvolvimento e aperfeiçoamento do caráter ainda é contido, ainda está ali presente e ele deve ser perpetuado, ele deve ser continuado nas escolas através dos mestres. Beleza? Ficou claro isso daí? Então, basicamente é isso, né? Não vou me estender aqui nessa aula, né? Eu acho que o objetivo, como eu falei, é dar referenciais, é trazer os conceitos principais. E eu procurei dar as ênfases que eu acredito serem importantes, né? Você perceber que educação do coração é exatamente isso, né? Formar indivíduos de caráter, mas caráter que realmente vive para o benefício dos outros. Então, quando você for fazer qualquer outra coisa na vida, a gente vai chegar lá na terceira dimensão, no terceiro aspecto aí da nossa filosofia ou teoria da educação, quando falamos sobre domínio. Então a pessoa vai escolher uma profissão, ele vai ser engenheiro, vai ser médico, vai ser comerciante, vai ser agricultor, enfim, a área que ele escolher, ele vai fazer isso não simplesmente pela profissão e a satisfação pessoal e também pela satisfação financeira, mas equilibrando, porque tem a satisfação individual? Tem, mas equilibrado com isso, tem também o servir aos outros, o beneficiar os outros, a vivência para o bem dos outros. Então eu vou exercer a minha profissão, a minha área específica de atuação, a área que eu amo de paixão, com muito amor, não porque só eu amo e me dá uma remuneração boa, me dá status, me dá posição, me dá conforto, me dá segurança financeira, mas porque eu sinto felicidade em ver que o meu trabalho ele está beneficiando e eu vejo refletido no bem-estar das pessoas. As pessoas recebem os benefícios daquilo que eu estudei, me dediquei e trabalho arduamente de sol a sol para poder, né, fornecer e servir ao meu próximo. Essa é uma cultura, isso é um paradigma que essa primeira educação do coração vai semear e que depois a gente vai desenvolver nas outras áreas, mas isso já são temas das nossas próximas aulas, então vamos aí, né? Vou fazer já uma cena dos próximos capítulos, então nós falamos hoje aí sobre educação do coração, né? Trouxe alguns aspectos, reitero a importância de você depois pegar o livro e estudar, mas já vamos fazendo aí a nossa cena dos próximos capítulos, então na próxima aula a gente vai tratar aí sobre o segundo aspecto, a educação da norma, uma educação para a perfeição da família, fazendo aquela analogia e comparação, né? Referência o paradigma lá da segunda dimensão, né, descrita lá no Gênesis como multiplicai, e aí o item C, a educação do domínio, né, uma educação para a perfeição da natureza de domínio, aí entre parênteses eu colocaria o uso, a aplicação da criatividade, então aí já fica a dica, né, nesse tempo aí que a gente está encerrando essa aula, depois você vai lá e assiste aquelas sobre criatividade, tá bom? Porque é fundamental, depois nós vamos usar isso na aula lá, tá bom? Então já fica a dica. E aí, né, fazendo também a mesma referência, analogia, a terceira bênção, quando Deus falou lá no Gênesis 28 para Adão e Eva, dominai, né, exercer o domínio, dominai sobre todas as coisas. Beleza? Então é isso. Agradeço aí a sua atenção, espero que você tenha gostado dessa aula, peço aí que você deixe a sua curtida no nosso vídeo e fica feito o nosso compromisso para a próxima aula, tá bom? Então a gente se vê lá. Gostou?
Espero que tenha gostado. Mas é isso. Muito obrigado e a gente se vê na próxima aula, então. Tchau, tchau.